A Angomática está de volta com mais um exercício de matemática. Eu sou Moisés Caquarta e vamos aprender matemática. Nesta aula vamos resolver um exercício sugerido pelo camarada Benilson Simão, ele que é de Angola, de Luanda no caso. Ele sugeriu este exercício diretamente a partir da minha conta do Facebook para ser resolvido cá no canal. Então vamos nessa. É um exercício que saiu na prova de acesso à Universidade Agostinho Neto, né? 2017, a variante E, nos cursos das engenharias e ciências exatas. Temos aqui um exercício de cálculo de área que diz o seguinte: área limitada pela curva y igual raiz de x dividido por 1 mais x cubo e y igual a 0 e x igual a 1 é, a linha A, π sextos, π quarto, π, 5π meios, 6, 3π quartos, 3 ou outro, ou nem sequer um desses que estão aqui. Raramente sai uma questão com outro, com a resposta a outro. Então, vamos lá, eu repassei aqui o exercício, né? Tá aqui, né? Aquela expressão estava dividida, então ficou mais ou menos organizada desse jeito. Então vamos lá resolver. Para resolvermos esse exercício, vamos usar a integral, né? Como sempre. E neste caso, não entrarei em detalhes como esboçar o gráfico desta função, mas só para termos uma ideia, essa é uma função que não admite valores negativos, né? Nesse caso, é válida para todo x maior ou igual a zero e só para termos uma ideia de como é que será o gráfico, vai ser mais ou menos, né? Assim, né? Esse é o eixo do x, 0, eixo dos y. O que é que nós temos? A função será uma função contínua em todo o seu domínio, né? Para todo x maior que zero existe sempre um y, mas vai ter aqui um máximo e depois vai continuar sem alcançar o eixo de x. É só, né? Se nós achamos o limite dessa expressão quando x tende a infinito, o que é que vai ser? Vai ser igual a zero, né? Como vem, esse grau do denominador é maior que o numerador, então o limite será igual a zero, quando x tende a infinito. E isso verifica-se aqui, né? Quando x tende a infinito, o gráfico tende a se aproximar para zero, para o eixo do x. E essa reta x igual a 1 é uma reta vertical, né? É uma reta que está na vertical, né? Vai ser uma reta na vertical, no caso, paralela ao eixo y, né? Que 1 está aqui, x igual a 1. Essa é a função, né? Raiz de x sobre 1 mais x ao cubo, né? Está aqui e o nosso gráfico está visível, como vem. Está exatamente aqui nessa figura. Então vamos lá calcular. Como vem, vamos modelar a nossa integral. Vamos ter uma integral de 0 até 1, 0 limite inferior. Essa aqui superior, né? De 0 até 1. Do que? Da primeira função, nós temos duas funções em relação a y. Temos a função essa aqui que é a nossa curva, que é essa aqui, e temos a função y igual a zero, que é essa aqui, que coincide com eixo de x. Então, vamos ter raiz, né, de x sobre 1 mais x cubo, menos zero, que é a nossa segunda função, mas só que aqui não vai surtir efeito. Então, podemos ficar assim, em relação a que é diferencial de x. Ok, vamos lá continuar a resolução. Para resolvermos essa integral, né, vou sugerir aqui o método de substituição, então vamos aplicá-lo. Vamos fazer para u igual a raiz de x. Vamos isolar aqui, x vai ser igual, essa aqui vai ser ao quadrado, vai ser u ao quadrado. Então, d de x, aqui derivada de x vai ficar apenas diferencial de x em relação ao diferencial de u, que vai ser u ao quadrado a derivar é 2 vezes u, nesse caso, diferencial de u, ou d de u, ou do, como alguns dizem. Então, vamos substituir na nossa integral.
vamos ter aqui, né? A integral de 0 até 1 de raiz de x, que é u, vezes d de x é 2 vezes u, d de u, né? Sobre 1 mais, quem é x? X é u ao quadrado, né? U ao quadrado elevado a 3. Ok, o objetivo é espelhar essa nossa integral a uma das regras de integrais, mas vamos fazer o seguinte, vamos passar esse 2 a multiplicar a integral, né? Visto que aqui está multiplicando, então sendo uma constante pode sair, vai ser 2 vezes a integral de 0 até 1, u vezes u vai ser u ao quadrado, né? D de u, e aqui tentando espelhar essa expressão como uma das regras, nós temos que, sempre nas regras aparece, né? Estamos lá naquelas regras de arco tangente, arco secante, entre outras. Temos o quê? Temos sempre um mais u ao quadrado, 1 menos u ao quadrado, ou u ao quadrado, menos 1, enfim. Então, vamos colocar esse 3 dentro do parênteses e vamos tirar essa pela propriedade de potência. Nesse caso, a potência da potência. Vamos ter 1 mais u ao cubo ao quadrado. Ok. E temos aqui de novo uma integral. E para ser resolvida, vamos aplicar um método de substituição ou qualquer outro método, mas vamos aqui sugerir mais uma substituição, vamos aplicar duas substituições. Nesse caso, a derivada de u ao cubo, se formos para ver, vai ser o quê? 3u ao quadrado, e 3 sendo uma constante, e u ao quadrado temos aqui, então vai nos facilitar. Então vamos fazer aqui um t igual a u ao cubo, onde d de t vai ser igual a 3u ao quadrado, d de u. Ok, já agora passando esse 3 sendo uma constante, vamos ter d de t sobre 3 igual a u ao quadrado d de u. Ok, onde tiver u ao quadrado d de u, vamos substituir d de t sobre 3. Então, vamos lá continuar, dar continuidade. 2 vezes a integral, 2 vezes a integral de 0 até de 0 até 1 do que? U ao quadrado d de u é d de t sobre 3. Então, vai ser d de t sobre 3. Depois, 1, nesse caso, mais quem é u ao cubo? U ao cubo é t, então vamos ter t ao quadrado. Passando esse 3 está dividido, vai passar aqui antes da integral, vamos ter 2 sobre 3, ou 2 terços, de 0 até 1. Aqui sobra apenas d de t, 1 mais t ao quadrado. Ok, como vem, já temos uma integral familiar, que se nós olharmos para essa expressão como sendo uma fração, e é mesmo 1 sobre 1 mais t ao quadrado, exatamente o que? Exatamente a derivada de arco tangente de t, porque se nós derivamos, na regra da integral tem arco tangente de x é igual a 1 sobre 1 mais x ao quadrado. Se nós derivarmos arco tangente de t, vamos ter essa expressão. Significa que a integral dessa expressão é exatamente o quê? Arco tangente de t. Então, nós vamos ter como resultado. Mas, ou seja, dando continuidade, né? 2 terços arco tangente de t. De quê? Esses nossos limites de integração estão sendo resolvidos em relação a quê? Estão sendo resolvidos em relação a x, então é de x igual a 0 até x igual a 1. Eu coloquei esse x igual a 0 até x igual a 1 por causa desse t aqui, porque a nossa variável é x e não t. Só utilizamos t na substituição para nos facilitar resolver a integral. Agora, buscando o nosso t, quem é t? T é exatamente u ao cubo. Então, vamos ter 2 terços de arco tangente de t, quem é t? U ao cubo. Nesse caso, de x igual a 0 até x igual a 1. Esse x não coincide com u, então vamos ter que buscar de novo u. Quem é u? U é raiz de x, até que nós escrevemos a expressão em relação a x, ou em ordem a x. Então, u é que? Raiz de x. Então, nesse caso, teremos 2 terços de arco tangente de u, que é raiz de x ao cubo. De quanto? De 0 até 1. Ok. Desculpem. Está aqui, já está escrito
né, em ordem x. Agora vamos substituir os limites de integração, que vamos substituir primeiro o limite superior e depois o limite que é? O limite inferior. Primeiro, né, vamos ter 2/3 de arco tangente da raiz de 1 ao cubo menos 2/3 de arco tangente da raiz de 0 elevado a 3. Ok, daqui, o que é que nós vamos fazer agora? Vamos resolver arco tangente de 1. Arco tangente de 1 é 1, ou seja, raiz de 1 é 1. 1 ao cubo é 1. Então vamos ter 2/3 de arco tangente de 1 menos 2/3 de arco tangente. Quem é raiz de 0? É 0, 0 ao cubo é 0. Então, de 0. Agora, vamos analisar aqui. Arco tangente de 0 é o quê? Arco tangente de 0 é 0. É 0 por quê? Porque tangente é seno sobre cosseno. E seno de 0 é 0. Cosseno de 0 é 1. Nesse caso, vamos ter 0 por 1 será 0. Ou seja, qual é o arco em que a sua tangente é 0? É 0. Pois tangente de 0, 0. Então, aqui, arco tangente de 0 é 0. Agora, aqui, qual é o arco em que a sua tangente é 1? É 45 graus, porque seno de 45 graus é o mesmo que cosseno de 45 graus. Sendo a tangente seno sobre cosseno, então será igual a 1. Nesse caso, terá uma divisão dos mesmos valores, são valores iguais. Então, quem é 45 em π radianos? Vamos ter 2/3 vezes 45 em π radianos é π quartos. E aqui, reduzindo, né? Sobra 2. E isso vai ser igual, numerador, subimos apenas com 3, ou com π. E aqui vamos sobrar com 3 vezes esse 2 aqui. Então, isso vai ser igual a π sobre 6. π sextos. Agora vamos ver na nossa resposta se tem π sextos. Ok, está aqui. É logo nossa primeira opção. A linha A, π sextos. Essa aqui é o resultado dessa área, ou seja, é exatamente a nossa área que estávamos aqui a procurar, né? Nossa área. Então, está aí, está resolvido. Agradecer ao Benilson pelo exercício e esperamos mais exercício. Espero que tenham aprendido alguma coisa e partilhem a aula ou assistam, dão as vossas sugestões e mandem exercícios para serem resolvidos aqui no canal, né? E valeu, tchau.